Astronautas, boa noite, bom dia, boa tarde para quem assistir em outros horários. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do nosso Pensar Africanamente, essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de comunicação, de afirmação da nossa história, da nossa cultura, das nossas tradições, da nossa ancestralidade. Hoje está de volta a coluna da Cota Mulangi, doutora Regina Goulart, trazendo como pauta Rota do Bode, um caminho no combate à fome e ao racismo. Já já vocês vão compreender melhor do que se trata essa pauta. Deixa eu cumprimentar rapidamente o pessoal que chegou aí primeiro. Sírios Oliveira, passou aí no meio da tarde, muito obrigada. Gente, se vocês tiverem disponibilidade para passar, dar um like, fazer um comentário, vocês nos ajudam a impulsionar os algoritmos. Muito obrigada, Sírios, por ter arrumado um tempinho para nos fortalecer. Ela dizendo, muito vou aprender este encontro com a doutora Regina e convidados. Luciane Soares, professora Luciane Soares, também colunista aqui do canal, dizendo, já deixe seu like e arraste geral. É isso aí, gente. Chegou? Ó, dedinho para cima, seu like, seu positivo, seu joinha, porque aí você impulsiona o algoritmo e você pega o link e já começa a compartilhar nos seus grupos. Deixa eu ver se nós estamos no Facebook também. Estamos no YouTube e no Facebook ao vivo. Você, onde você estiver, esteja você no Facebook ou no YouTube, é só compartilhar e arrastar geral para cá, para se juntar a nós. Rumi Cubo, saudações tradicionais, Sandra Mara, Silvana Moraes do COAF, saudações nordestinas desde o norte da Bahia, território sertão do São Francisco. Edna Andrade, boa noite, saudações tradicionais, Cota Lembarecimbe, do DF, aí conosco, deixa ver. Tatiana Vonsic, boa noite a todas, todos e todas, satisfação por estar aqui com essas estrelas e lutarmos juntos, juntas e juntas pela cidadania plena e um futuro presente, futuro. Adriano Coutinho, aí da região metropolitana de Belém do Pará, cheguei no aguardo, encontro com a doutora Regina, sempre saímos com alguma coisa na mão. É isso, gente. Eu já vou trazer aqui para a sala, então, nossa colunista, a Cota Mulangi, e seus convidados de hoje para se juntar a nós aqui na sala, enquanto vocês vão compartilhando geral, vão colocando aí nas suas redes, nos seus grupos, eu vou fazer aquela breve, rápida apresentação da nossa colunista, que vocês já conhecem, né, gente? É uma coisa pro forma, e dos convidados de hoje. Deixa eu pegar aqui, doutora Regina Goulart, Cota Mulangi, médica pediatra, professora da Universidade Católica de Pelotas, coordenadora nacional do Fórum Nacional. Não é mais coordenadora, desde o mês passado, não é isso, Cota? Até o mês passado, ela era coordenadora nacional do Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana. Desde o mês passado, é Iavera Soares que assumiu a coordenação, mas, com certeza, ela continua integrando o Fonsan Pótima. Então, diga, Cota. Não, com certeza, a gente está sempre trabalhando muito, assumindo outras tarefas e funções, mas é tempo de as mais velhas assumir esse processo, né? Então, está aí Mãe Vera na frente, mas ela designou que, por enquanto, nós continuamos aqui nessa parceria com o canal Pensar Africanamente, então a gente está aqui cumprindo a tarefa. Tá certo. É assim, a gente divide as tarefas para somar os resultados. Valério Rocha é diretor da Cooperativa da Agricultura Familiar de Casa Nova, Bahia,
articula política de fundo e fecho de pastos. Álvaro Caleon, consultor, trabalha com avaliação, monitoramento, planejamento e construção de gestão de indicadores técnico, econômico e ambientais de paisagens, projetos de desenvolvimento territorial e agricultura familiar, não familiar e de populações tradicionais do Brasil. Trabalha nos biomas Amazônia, Cerrado e Caatinga, Mata Atlântica, regiões costeiras, lagunares, Sul e Pampa. Destaque para unidades fundiárias comunitárias territoriais. Muito bem, feita a rápida e resumida a apresentação, nós já vamos passar para que Cota Mulangi, doutora Regina Goulart, possa fazer a introdução. Só cumprimentar rapidamente, Cota, outras pessoas que estão chegando aí, vocês vão divulgando, as pessoas vão chegando, é isso, gente, é compartilhar o link. Está no YouTube, está no Facebook, tarefa imediata, dá o like, para impulsionar o algoritmo positivo, joinha em algumas regiões do país, fala-se joinha, dedinho para cima, e compartilhar o link. Compartilha geral e as pessoas vão se chegando aí. Marilyn McDonald, que nos acompanha sempre dos Estados Unidos, muito obrigada por estar aí conosco mais uma vez. Wagner Bijagó, boa noite, pensar africanamente. Saudações da Guiné-Bissau, aqui do Alto Sertão de Alagoas, Neab Ufal. Seja bem-vindo. Queridíssima Zezé Menezes, bem-vinda aí. Maria Cecília Pitondo, boa noite a todos, assistindo de Santo André, professora da Rede Municipal de São Paulo, na disciplina de Ciências. E aí as pessoas vão chegando. A gente já vai iniciar, quem chegar depois não tem problema, fica gravado, depois assiste a parte que perdeu. Bem-vinda de volta, Cota Mulangi. Por favor, nos faça a introdução ao tema proposto para hoje. Então, primeiro, assim, agradecer imensamente a existência do Pensar Africanamente. É algo que a gente sempre tem que relembrar, essa ferramenta importante de luta. Segundo, agradecer os meus convidados, ao Alvori e ao Valério, assim, são pessoas que têm sido fundamentais na construção deste processo que a gente chega aqui. Falar da Rota do Bode é falar de um animal que é base do sistema alimentar dos povos tradicionais de matriz africana. Pensando que, para ser povo, uma das coisas que, para ser povo, além da língua, que é importantíssimo, além da indumentária, a questão do que se come, né, é fundamental, de ter um sistema alimentar. E quem nasce para esse povo tradicional de matriz africana, no Brasil, na diáspora, com certeza conhece bode, conhece cabrito. É o primeiro item da lista que a gente recebe quando a gente vai nascer, né? Nascer para essa tradição. Está lá descrito o quatro pé. O quatro pé. E esse quatro pé, que a gente às vezes corre tanto para conquistar, que tem diferenças de preços aqui e ali, nós vamos discutir isso. Muitas vezes ele se soma àquela quantidade de outros fatores e a gente não aprofunda a importância que é o bode, que é o cabrito. Então, ter um programa para discutir a rota do bode é fundamental para a gente poder se dar conta da beleza que é essa tradição de matriz africana. Aquilo que o colonizador sabiamente transformou em um alimento religioso. Eu sempre lembro uma frase de uma live que a gente estava com o pai Paulo, e ele dizia, não, a comida do santo quanto dá para ele. Enquanto não dá para ele, é comida, e ela é sagrada e ela é importante. E aí eu, como pediatra e médica, fui estudar o cabrito. Comecei assim, né? Primeiro, isso tudo tem um grande início, tem pessoas muito envolvidas, como o pai Paulo, como Pedro Neto, que faz parte também aqui desse canal, Luana, inclusive a pesquisa feita junto à Fiocruz, ficamos eu, Luana, Pedro Neto, né, à frente desse que estamos aqui no canal e muitas outras pessoas, para constituir uma resposta de uma provocação de um outro colunista desse canal,
que é Tatem Costambá, que ele dizia: por que questionam se os povos tradicionais de Mata Africana têm um sistema alimentar? É óbvio que se é um povo, é óbvio que tem esse sistema alimentar. E nós, né, identificamos que todo o sistema alimentar ele sofre influências regionais, então é um sistema alimentar universal, mas ele é sim constituído de diferenças a partir das regiões. Mas o cabrito nos unifica, de norte a sul. O cabrito, esse alimento que a gente vai conhecer e aprofundar um pouco aqui e que a gente espera seduza a todos e todas para que conheça e que se somem a nós, do Função Potman, na luta para constituir de verdade a rota oficial reconhecida do bode. Porque se o bode é reconhecido, nós somos reconhecidos como povo tradicional de Mata Africana. Porque o bode, todo ser vivo, a galinha, ele é tão importante quanto o ser humano nessa tradição de matriz africana. Então, conhecer o bode, reconhecer o bode e reconhecer a rota do bode é reconhecer o povo tradicional de matriz africana. Então, eu queria, de imediato, passar para a Silvani de novo, ver como é que está aí as respostas, as coisas, e depois já passar para quem produz e estuda, e para quem estuda e ajuda a produzir, que são os nossos dois convidados hoje aqui colocados. Tá certo, Cota, muito obrigada. Olha só, vocês estão compartilhando e o pessoal está chegando. Estou vendo várias pessoas que chegaram aí depois que nós começamos. Adriano Santos, saudações solidárias e libertárias a todos. Adriano, da Bahia, terra-mãe do Brasil. É isso, onde iniciou o processo, infelizmente, também de ocupação e de violentação e de violência desse território e dos povos originários. Né? Por falar em povos originários, que dia que celebra? É hoje, né, Cota? O Dia dos Povos Originários? Amanhã, 19. É amanhã? É amanhã. É amanhã, tá certo. Deixa eu ver, Agnes Caroline, boa noite, a bênçãos, aqui de Guarulhos, conectada aqui, sempre aprendendo muito com encontros como esses. Gente, é o seguinte, vocês estão chegando aí, olha o like, por favor, positivo, nos ajuda a impulsionar o algoritmo e vamos disseminando o link e arrastando as pessoas para cá. Deixa eu agradecer a Luana Arantes, que hoje está na moderação do chat. Muito obrigada, Luana. Ela dialoga com vocês aí, e se vocês tiverem perguntas, questionamentos para nós, ela nos ajudará a não perder as questões que vocês trouxerem. Vamos lá, então. Cota, começamos com o Valério, é isso? O que você... Acho que vamos lá conhecer um fundo de passo, conhecer onde é produzido aquele animal que é tão importante, depois Alvori se costura, pode ser assim, Alvori? Pode ser? Então, Valério, contigo, Valério. Valério, seja bem-vindo. Por favor, fique à vontade, a casa é sua. Então, boa noite a todos e a todas. É uma satisfação imensa a gente estar aqui hoje, reunido com vocês. Mandar aqui meu abraço para o Alvori, companheiro que já esteve aqui na nossa comunidade de fundo de pasto e fez um trabalho belíssimo aqui juntamente com a gente. Então, é uma grande satisfação estar aqui novamente, conversando com o Alvori e com Cota, que a gente há poucos dias estivemos em Brasília, e dizer que isso, para nós de fundo de pasto, para nós da cooperativa da agricultura familiar, é muito importante esse momento para que a gente possa conseguir construir essa rota do bode, para que nos traga aí um trabalho digno para todos nós que estamos produzindo e para levar esse alimento para quem tem necessidade e precisa dessa proteína animal em outras regiões do nosso país. Então, hoje, como a gente recebeu o convite para estar aqui dialogando sobre a rota do bode, nós aqui na região de Juazeiro, como a gente chama, a região do Vale de São Francisco,
Estamos aqui no norte da Bahia e a gente aqui somos comunidade de fundo de pasto que vivemos do cultivo, da criação de caprinos e de outros animais, como o ovino também, e também da agricultura. Então, esse trabalho aqui nesse sertão é um trabalho muito árduo, mas digno, que é comunidade tradicional que vem fazendo esse trabalho, vem tendo essa produção de animal através das áreas de fundo de pasto. Então, a gente hoje que temos muitas dificuldades para manter essa relação, para manter essa criação de caprinos e ovinos de forma nativa, por conta que hoje o agronegócio, os grandes empreendimentos estão chegando com muita força aqui nas comunidades de fundo de pasto. E às vezes a gente não tem muito apoio governamental para nós defender os nossos territórios. Essa é uma das lutas que nós estamos tendo aqui, que juntamente com os parceiros, a gente vem conseguindo se manter organizado e se manter no território. A gente defende a terra, defende o nosso território, mas a gente também tem essa grande luta que é permanecer no território. E uma das coisas que a gente estamos fazendo hoje é essa questão da comercialização dos nossos animais, que sempre a gente comercializou de forma muito, vamos dizer, sofrida. A gente aqui sempre passou pela mão do atravessador quando se tem o produto, é o atravessador que bota o preço, é que diz o peso. Então, hoje a gente está querendo mudar essa realidade através de cooperativas, e assim a gente vai conseguindo essa rede de cooperativas para chegar também até uma cooperativa de consumo, que é no caso com vocês aí, para que facilite essa questão da comercialização, de preço justo, de que esse alimento também chegue de forma digna e justa até o consumidor. Então, estamos aqui nessa luta, temos um diálogo muito tranquilo com o Tata, que já esteve aqui também na nossa comunidade, e pretendemos continuar fortalecendo essa luta e essa rede de comercialização juntamente com vocês. Então, por isso a gente hoje estamos aqui e espero que a rota do bode não demore, né? Com fé em Deus, a gente breve vamos estar com elas construída e pronta para nós estar encaminhando os nossos animais para os nossos irmãos que estão aí esperando para consumir. Muito bem, muito obrigada, Valéria. E como é bom a gente ver os nossos e as nossas construindo possibilidades de articulação, de cooperação e de fortalecimento também, né? Não tenho dúvida sobre isso. Fernando Pires Moraes Aristimunho. Fernando Aristimunho, do Comitê dos Povos e Comunidades Tradicionais do Pampa, Rio Grande do Sul. Bem-vindo aí, Eulina Ferreira também chegando aí. O que vocês perderam fica gravado, vocês podem assistir depois, sem nenhum problema. Alvori, seja bem-vindo. Muito obrigada por sua presença. Por favor. Parece que ele está travado. A impressão minha, Cota? Eu acho que travou. Mas, assim, enquanto o Alvori volta, eu acho que é importante, quando nós estivemos agora em Brasília, essa proposta, essa preocupação, essa questão de manter as pessoas no território e ter uma produção. Agora o Alvori acho que destravou. Está pronto aí, Alvori, mas eu vou fazer essa análise. Estão me ouvindo? Estamos, agora já te passo, Alvori. Agora estamos, já te passamos. Então, é importante a gente pensar, para nós, povo tradicional africana, mais do que ter o cabrito, mais do que ter essa proteína animal, é importante saber como ele é criado, né? Ter essa compreensão que ele é criado com dignidade, que ele é nativo, que ele foi bem cuidado, né? Não vamos esquecer os conhecimentos dos nossos mais velhos, né? Eu sempre lembro que os nossos mais velhos deixaram ensinamento, né? E quando a gente vai escolher o animal para quando a gente vai nascer, quando a gente vai
a se alimentar do caprino, é importante que ele não tenha sofrido, é importante que ele não tenha marcas, que ele não esteja ferido. E isso era porque a gente tinha que saber da onde ele está sendo produzido. Muitas vezes a gente não entendeu o recado, não entendeu o recado de que era importante saber qual é a produção. E isso hoje é falado muito dentro de outras ferramentas da agricultura, como a agroecologia, como todo esse processo que diz que quem produz e como é produzido faz parte da alimentação. E para nós, como tradicionais africana, isso é fundamental. Então, o Fórum foi buscar, reconhecendo o bode como importante e unificador do sistema alimentar dos povos tradicionais africanos, exatamente onde era produzido. E as diferenças de preços, né? Existe o atravessador, o processo, o translado sem cuidado, lá do fundo de pasto até chegar às nossas unidades culturais tradicionais, é um caminho desconhecido para a maioria. Nas pesquisas, quando a gente vai ver, com todo o racismo que se sofre, com preconceito, com a discriminação, os animais, muitas vezes maltratados, chegam a um preço absurdo. Então, como a gente via, tem alguém ganhando muito, tem gente produzindo que não está ganhando adequadamente, e tem gente explorada, que somos nós, os povos mais africanos. Então, a ROP pode prever exatamente a legalização, o cuidado, a garantia de um animal preservado e que chegue feliz, porque ele, na verdade, feliz, porque ele faz parte do nosso sistema alimentar, da nossa cadeia alimentar. Mas quando a gente incorpora esse animal da nossa tradição, a gente diz que ele está vivo em nós. A gente aprende com o bode, né? Como se alimentar de tudo, como enfrentar as dificuldades, como fazer. Isso são formas de ensinamento a partir dessa introjeção desse alimento. Não existe morte, ele fica vivo em mim. Então, para ele ficar vivo em mim, eu preciso saber também como ele foi produzido e como ele está colocado, e preciso saber que as pessoas que produziram também têm a dignidade do trato, que aquele preço, aquele valor que eu estou pagando, e a nossa luta é para que ele chegue até a custo zero, né? Dentro de um processo em que ele chegue a custo zero para quem está consumindo, porque somos povos tradicionais de matriz africana, mantemos esse é um sistema alimentar sagrado, um sistema alimentar importante, ter soberania sobre o sistema alimentar é fundamental. E a nossa chamada hoje é o combate à fome e ao racismo. Então, distribuir uma carne com alto valor nutricional, como é o caprino, com uma pouca quantidade de gordura, como é o caprino, evita doenças, ele é uma questão de saúde, literalmente de saúde, porque é uma carne que evita doenças que são ligadas à alimentação, como a hipertensão, como a diabetes, ele é adequado. O leite para as crianças, né? E isso nos unifica, porque assim como o sertão, como o Valério disse, é aquelas mesmas figuras que a gente vê em África. Eu acho que é isso que o Alvori agora nos traz um pouco de conhecer mais quem é o bode que a gente incorpora, que a gente introjeta. Por favor, Alvori. Vamos lá, Alvori, okay. Bem-vindo, por favor. Obrigado. Que nosso diálogo seja leve e forte, certo? Queria perguntar no início uma questão importante. Eu posso, no nosso ferramenta aqui, apresentar alguma coisa aqui? Pode sim, pode sim. Você sabe como fazer aí? Podemos tentar? Sim, vamos lá. Antes disso, eu quero... Vou tentando aqui ver se funciona, certo? E começar com um destaque muito importante, né? A rota do bode, que, como diz o Valério na sua fala final, tomara que não demore, né, Valério? Certo? Eu vou fazer um primeiro destaque que, pelo que eu entendi da minha relação com o Pótimo agora, nos últimos tempos, cumprindo um papel, né,
e de Pótima, Afonso Pótima, né? Tive o grato prazer de me inserir num processo já com Tata, com Cota e outros, e Valério, certo? E entrei no barco e já estavam navegando ali, nos maiores momentos, Valério e Tata, e já pensando em estratégias e conversando sobre muitos detalhes, até descobrir onde Pótima foi, até Casanova, né? Tua cidade, né, Valério? E já realizaram alguns diálogos, certo? Então, tem um processo já caminhado nos últimos tempos, talvez no último ano, né? Um pouquinho mais, mas está muito forte. E ao falar de Tata e Valério, né, representando outros, né, junto com cada um deles, né, e Cota, que a gente já teve a oportunidade de conversar algumas vezes e discutir algumas estratégias, e olhando para Brasília, né, eu queria fazer o destaque que tem uma particularidade, né, nós vamos falar aqui de uma rota dentro de um processo de cooperação, certo? Né? Que, entre outras facetas da cooperação, tem cooperativas, né? Lá em Casanova, né? Valério, das suas comunidades, e tem cooperativas no Afonso Pótima, né? Ok? Então, isso é uma coisa muito importante, ó, particularmente quando se percebe que a rota do bode está conectando duas coisas muito peculiares, eu diria, muito diferenciadas, que é o consumo, certo? Do sagrado, do ético, do respeito, certo? E a produção, a oferta, a aquisição de origem, certo? Então, quando comunidades e povos ancestrais, né, de fundo e fecho de pasto, que garantem uma origem do alimento absolutamente distinta, né, e se conecta com um consumo das UTTs, na linguagem do Afonso Pótima, né, ou dos lugares de consumo e vida, né, talvez até com uma cara mais urbana, conecta dois, vamos dizer assim, núcleos base muito distintos. E talvez a gente não consiga aqui, durante um tempo, né, expressar tudo isso, mas que fique marcado isso. Há uma diferença. Diversas organizações sociais no Brasil que constroem as suas estruturas de cooperação, por vezes têm a oferta e não têm o consumo. Por vezes tem o consumo e não tem a oferta, a aquisição. Me entendem? Essa é uma cadeia de valor que já tem muita vida, viu? Vocês já disseram isso nas suas falas, né? Ela já tem uma economia muito forte. Então, isso causa uma diferença, Cota. É uma disputa titânica, certo? Mas que ela já construiu nesse ano, nesse tempo, uma parceria entre uma comunidade tradicional chamada Fundo e Fecho de Pasto, aonde a comunidade de Valério, chamada Melancia, se insere, e aonde, no consumo, diversas UTTs, certo? Que tem na sua história lugares de quilombo, né? Lugares onde o povo africano no Brasil começou suas organizações. Talvez todos, quase todos, ou a maioria de todos, fugindo de algum lugar e encontrando em algum outro lugar para reconstruir, certo? E aí as UTTs na sua história, então eu estou fazendo força para falar das UTTs como lugares, né, ancestrais desse país, né? Mas essa cara, né, de que a rota do bode conecta uma produção, uma oferta de origem muito forte e conecta um povo consumidor muito forte. De novo, falando do povo que consome nessa rota, das UTTs, dos lugares dos sagrados, dos terreiros, né, desse país inteiro, que tem uma história longa, né?
tão forte, por vezes desconhecida, o consumo é diferente, certo? Um consumo que tem um peso do sagrado, de momentos assim, né? Fortíssimos, né? E aí o destaque desse consumo do solidário, do ético, do sagrado, né? Protegido pelas folhas, lá na cidade, né? Certo? As folhas que protegem, que cuidam, que curam e etc. Então, você vê que eu estou falando muito das UTTs, da ponta do consumo, antes de falar lá do bode na origem do Valério. E aí vou pedir ajuda para o Valério. Né? Diferenciei as duas pontas dessa rota, que é uma cadeia de valor na forma do arranjo econômico da cooperação, e ela tem essas diferenças, entende? Muitos projetos no Brasil já foram financiados com muito recurso, onde o pessoal estruturou, apoiou, fortaleceu a produção e o consumo estava disperso, não sabia onde que ia vender para quem. Então essa é uma diferença muito marcada. Nas duas pontas disso, né, temos um encontro de culturas, de hábitos, de costumes, de consumos e de produção de dois continentes. Certo? Essa é outra marca para mim absurda. Fortalecer essa rota significa fortalecer, dar visibilidade, dar forma, expor adjetivos, expor verbos e substantivos de povos de dois continentes, certo? Porque a rota do bode está recheada de ancestrais indígenas americanos, de povos ameríndios, certo? E está cheia, né, de conhecimentos, né, de povos que criavam na África com magias, né? Até porque vem uma questão assim muito básica. Como é que esse bode, que eu falo que é diferente dos fundo e fecho, é criado do jeito que é criado? E aí entramos um pouco para começar a qualificar esse bode, né? Certo? Há um mistério de que as comunidades de fundo e fecho de pasto, talvez o Valério, o pai do Valério, o avô do Valério, o bisavô do Valério, antes do bisavô vem quem? Tataravô? Não, é? Bom, Valério, eu acho que todos esses teus antepassados estavam lá na comunidade ou na região, né? Quer dizer, são 200, 300 anos de criar bode na solta, olha bem, na solta dos Gerais, certo? Sem cerca, certo? O bode é solto e é criado de uma forma que até hoje eu tenho certeza que todas as instituições de pesquisa do Brasil ainda se debatem em dúvida de como é que ele cria daquela forma. E o bode convive com as árvores, certo? Ele vive e se alimenta, inclusive, do elemento arbóreo, das folhas, certo? Portanto, ele cuida. Eu tive a oportunidade, apesar de não ter todo o tempo do Valério, mas vi coisas, né, Valério? Que o bode, ele cuida das árvores da caatinga. Ele convive com o elemento arbóreo. Então, aqui uma primeira diferença, uma primeira qualidade marcada. O bode de fundo e fecho de pasto, da comunidade de Valério, Melancia, de Casa Nova, município e região, é um bode que vive na solta, convive com o elemento arbóreo e convive com os animais da floresta da caatinga, certo? Então, você veja que eu estou falando, mas nem perguntando quanto tempo eu posso falar, né? Como funciona isso agora aqui? Me ajuda aí, Silvane Cota. Como funciona a nossa organização? E agora pedir uma ajuda do Valério. Hã? O senhor tem mais uns 5 minutinhos antes da gente encerrar essa primeira rodada, depois a gente volta para uma segunda roda de conversa. O senhor quer puxar sua apresentação agora? Mais de uma rodada? É? Hã? Tem são mais de uma rodada. Tá. Mais uma. Valério, tu me ajuda, Valério? Liga o teu microfone, porque eu preciso de uma ajuda agora. Eu vou entregar o final dessa rodada, um pouco dessa rodadinha aqui para ti, certo? Porque, na verdade, nós precisamos fazer um esforço, Valério, aqui nesse momento, e talvez muitos já conheçam, que estão nos escutando, mas talvez outros nem tanto, né? De que é diferente a forma como é criado o bode lá, né, Valério? Esse bode que fica no fundo de pasto, certo? E aí eu queria que tu contasse um pouco como é que funciona, desde as 5 da manhã até as 5 da tarde. Onde é que fica o bode nesse período? E com um detalhe, Valério,
nos períodos mais arrochados de seca, quando passa 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou até mais anos, que eu vi lá na tua comunidade, inclusive ali próximo, eu ficava andando assim e tentava achar o milho, né? Olhar o milho, por exemplo, e o milho não tinha espiga, e já era para ter espiga. Era um sinal de que a seca estava forte. Então, às vezes, o milho não pode nem produzir espiga, às vezes pode nem dar milho, às vezes pode nem dar feijão, até a farinha fica escassa, e o bode está lá, né? Certo? Conta aí, Valério, um pouco como é que esse bode é o comportamento, onde é que ele vai das 5 da manhã às 5 da tarde. Depois eu vou entrar de novo. Enquanto favor, isso, Valério. tenta botar a sua apresentação, Alvorim. Enquanto o Valério Oi? volta aí. Enquanto o Valério volta, tenta botar a tua apresentação. Lembrando, então, que introjetar esse bode é introjetar liberdade, é estar solto também. Vai lá, Valério. Então, só para não perder esse gancho, Valéria, muito bom isso, passar. Muito boa essa fala. Só para não perder esse gancho, antes de passar para o Valério, nós, nas nossas viagens para a região iorubá da Nigéria, os caprinos andam soltos pelas ruas, entre as casas, e é incrível que todo mundo sabe qual que é de quem, entendeu? Mas eles circulam à vontade pelas ruas, entre as casas, nos bairros, né? Então, aliás, fotografei muitos caprinos lá circulando pelas ruas nas cidades e da região iorubá na Nigéria. Valério, por favor. Abre o microfone, Valério. Não. Está aberto, não? Já abri. Como a Alvori já colocou aí, né? A introdução aí de como é que é. A gente aqui, os nossos animais é criado solto nas áreas de fundo de pasto. Aqui na Bahia a gente tem fundo e fecho de pasto, mas nós aqui em Casa Nova só temos os fundos. E aí, como a Alvori colocou muito bem aí, essa questão da ancestralidade, né? Colocou essa questão da família, de como seria as criação de animais aqui desde os nossos antepassados, que foi isso mesmo. Nós temos o bode nas áreas de fundo de pasto, então aqui a gente tem 2, 3 comunidades de fundo de pasto, são conectadas uma com a outra, é o limite de uma com a outra, e aí os bodes saem da minha comunidade, vai até a outra, e depois ele retorna para o seu, vamos dizer assim, sua habitação. Então a gente prende eles à noite no chiqueiro, eles passam o dia no fundo de pasto, comendo, e quando é à noite eles retornam ao curral, como é chamado, né? Mas aqui a gente também chama chiqueiro. E aí eles o tempo todo assim. Esse período muito crítico, a gente aqui tem como assim a criação melhor que se temos para criar, porque o bode ele gosta do período seco. Então, o bode ele não tem muita dificuldade em comer, ele gosta mesmo da pastagem seca, folha seca. E quando está muito crítico mesmo, aqui a gente tem algumas árvores que no período que está seca, ela está enfolhando, está enflorando, como por exemplo o umbuzeiro, ele não precisa chover para enflorar. A umburana, ela enfolha, começa a enverdecer antes da chuva, e o bode vai comendo, né, que ele fica em pé e pega aquela rama e atravessa. Quando a chuva chega, às vezes eles já estão bem nutridos. Então, a gente tem essa vantagem de criar o bode. E, como a Alvori coloca, essa questão do fundo de pasto, essa questão das soltas, aqui favorece muito. Não é à toa que Casa Nova hoje, o maior rebanho de caprino do Brasil está aqui em Casa Nova. Então, a gente agradece muito esse sistema de fundo de pasto, esse sistema de criar de forma coletiva. Mãe Nalva, sua bênção, saudades, está aí conosco também. Luzinete Cardoso, costumo dizer por aqui que o bode é quem cria nosso povo. Sabem viver na estiagem, se alimentam do que tiver com muita praticidade.
Álvaro, eu vi que você compartilhou aqui uma janela, mas você compartilhou a janela que nós estamos falando, e não sua apresentação. Você tem que trocar de janela aí. Você me viu? Você compartilhou a nossa, nós estamos aparecendo aí no que você compartilhou, mas não a janela com a sua apresentação. Aí, importante. Vê se vocês estão vendo. Agora acho que sim, agora acho que você compartilhou a página correta. Vamos ver. Vamos ver, está entrando aí. Estão vendo? É um globo azulzinho? Dois continentes. Estão vendo 2 continentes? Isso, estamos vendo 2 continentes. Eu quero... Primeiro, vou até um rio. Um rio. Eu fui até o Rio do Congo, um rio que eu gosto muito, adoro. Acho que é muito importante. E eu queria mostrar nomes aqui, próximos do Rio do Congo. Conseguem ver em tela? Me ajudem? Estamos visualizando o Rio Congo. Estamos visualizando. Esse nome... Um lago, estão vendo? Estamos. Beleza. Eu só queria visualizar isso, certo? Ok? E daqui agora eu vou lá para Casa Nova. A sua voz está falhando, Alvori. Ele travou, não é isso, Cota? Travou. Mas, assim, o que eu acho que o Alvori quer mostrar é exatamente essa compreensão do Rio do Congo, né? Com esse nome, que talvez muita gente não conheça, unificando, unindo, né? Vai, voltou, Alvori. Voltou. Pena, né? Mas essa compreensão... Saímos do ar um pouco? Saímos, agora você voltou. Agora você está aí de novo conosco. Tá, e voltou a imagem? Agora está vendo nós... Me ajudem. Estão vendo Voltou Casa Nova? Sim. Casa Nova, Bahia. As margens do Rio São Francisco? Sim, estamos vendo. Isso. Valério, olha a mão que está passando a tua comunidade. Que é o Rio Várzea Grande? Ou não? Valério, estão vendo? Sim. Estamos vendo, estamos vendo. O que eu quero mostrar para vocês é um pouco da Caatinga. Então... Nós estamos visualizando bem, mas a sua voz está falhando. Mas estamos visualizando bem. Que o Valério fala que o bode é criado. Vocês conseguem identificar? Oi? Nós estamos visualizando bem, mas sua voz está falhando. Pergunto se estão vendo. Estamos vendo.
Talvez, Alvorico, pela apresentação, a voz fica mais falhando, né? Talvez a gente tenha que interromper a apresentação e você avançar Alvori, eu acho que a sua internet não está segurando o fluxo da apresentação e a sua fala ao mesmo tempo. Então, a gente visualiza bem a apresentação, mas aí a gente não te ouve. A gente visualizou bem, você pegando desde lá do Rio Congo, você chegando aí às margens de São Francisco, você visualizando diretamente ali uma comunidade. A gente visualizou bem, mas só que nós não te ouvimos. Sim, travado? Tá. Então, na verdade, o que eu estava... esse recurso da imagem ali, né? De novo, a rota do bode, como estamos construindo, concebendo, vendo a sua dinâmica, ela conecta conhecimentos ancestrais, certo? E há um destaque para essa questão da rota do bode e do bode vindo de fundo e fecho de pasto, criado na solta, como descreveu o Valério. Não. Travou de novo. Travou de novo. Acho que a rede dele não está... A rede dele não está segurando. O Valério se referiu ao trabalho que eu fiz lá. Discutíamos, inclusive, num... Não? Voltou? Álvaro, está travando. Deixa eu fazer uma sugestão. Sua internet você está usando... Ai, gente, o termo subiu aqui. Você está usando o modem? Você quer reiniciar para ver se ele segura? Porque não está segurando, não. Vani, me escuta? O sinal está legal. Antes, durante a fala também de Valério e antes de Cota, para mim, pelo menos, ela fugiu um pouco. Não sei se para vocês fugiu alguma coisa. Melhorou. Agora melhorou. Agora melhorou. Certo. Uhum. Por favor, me interrompam quando finalizar essa rodada. Eu estou marcando aqui, que havia uma discussão, inclusive, quem ensinou há 200, 300 anos atrás os ancestrais de Valério a criar na solta, certo? Porque esse não é um conhecimento ameríndio. Criar animais, né, de médio e grande porte, né, bode, ovelha, boi, né? E essa é uma incógnita ainda para a academia, certo? Quando eu falo com Tata, Cota, ele me diz não há mais incógnita, isso é claro, isso é de origem do Congo, isso é de origem africana. Há milênios a gente cria, e sabemos disso, né? Então, esse encontro de povos ameríndios com povos de origem africana e outros povos, né? Inclusive de origem europeia que vieram e que né? Onde houve todos os sincretismos e mestiçagens, a forma de criar nações, onde a gente tem uma origem mais marcada, na África, certo? Então, há uma discussão. Eu sei que para muitos de nós, de vocês, inclusive, onde vai dar essa pesquisa, ainda há uma falta de reconhecimento, certo? E é isso que eu quero insistir. Criar o bode na solta, como diz o Valério, né? E depois o Valério pode retomar, entendam que lá o bode fica quase todo dia sozinho na solta, né, Valério? A não ser em alguns momentos do ano. Tá correto, Valério? Balança a cabeça ou diga não e bota as mãos. É um sistema de banhos, certo? Não sei se estão me escutando. É um bode que vive na solta e na solta cheia de árvores. Me escutam tranquilo. Retoma um pouco. Estão me ouvindo bem? Então, marcando o que é esse produto de origem, e aí um destaque, né? A do bode. Me escutam tranquilo? Sigo? Agora sim.
A, a rota do bode, ela já, nos seus documentos, ela começa a dar visibilidade para uma coisa que, por exemplo, um programa muito lindo que nós temos no Brasil, na história, o Programa de Aquisição de Alimentos, poderia, na rota do bode, se chamar um programa de aquisição de origem do alimento, certo? Com uma origem muito marcada. E aí eu posso afirmar hoje que o bode é um produto da sociobiodiversidade, certo? E isso, inclusive, nas estruturas das políticas públicas, há necessidade de normatizar, de dar fundamento e etc., para uma política que há alguns anos vem se construindo. Quais são os pontos da sociobiodiversidade, ok? Esse bode, então, criado na solta, dessa forma, as comunidades, os rebanhos de cada família se encontram, os rebanhos de diferentes comunidades se encontram, e percebam que aí, simplesmente pelo fato, pela singularidade, a genética, certa? O fortalecimento da genética e do sangue dos animais, há toda uma estratégia que, imaginem isso, né, Valério, se fossem propriedades individuais, cada um na sua cerquinha, e cada um criando o seu rebanho, certo? No mundo do trabalho, há uma cooperação de comunidade, de relações de vida em comunidade, que amplia a condição de trabalho e de produção. E, como disse o Valério, dos momentos mais duros da seca, o fundo e feixe de pasto não deixa de faltar bode, certo? Esta é outra particularidade. A capacidade desse sistema de criação, de conviver em situações drásticas de clima, é imensa, certo? Então, nós temos marcado isso. Não esqueçam que eu falei, e esse para mim é uma marca importante, o bode é um produto da sociobiodiversidade. Isso tem que ser continuamente dito, falado e fundamentado, certo? Dentro das próprias políticas públicas. E tudo que nós falamos significa dizer o seguinte, ó, para fechar um ciclo de nossa conversa. Aí a gente dialoga, inclusive, por onde vamos até, certo? Há um complexo de serviços ambientais que estão agregados ao modo de criação, certo? Protege a flora, protege a fauna, porque os bodes de fundo e feixe de pasto convivem com felinos de grande porte, certo? Os bodes saem do território das comunidades e entram em unidades de conservação, de uso sustentável de proteção integral, e as onças dessas áreas protegidas entram nas comunidades, certo? Então, tudo isso que nós qualificar esse alimento produzido. Então, esse alimento tem que ser transportado com conforto, com respeito, e até chegar nos lugares de consumo, um deles, né, de vários, as UTTs, que sabem lá como consumir com respeito, certo? Com proteção, com cuidado, na diversidade. E é de novo, né? As UTTs guardam, os terreiros guardam a ancestralidade africana e a ancestralidade africana ameríndia de consumo, de grande diversidade, com grande sabedoria e com capacidade de proteger e de cuidar da imunidade do território, não só do corpo de cada um de nós, né? Certo? Para cuidar e se proteger de grandes pandemias, inclusive. Ok? O Valério pode retomar daqui um pouco, se quiser. No período da pandemia, muitos ônibus saíram de São Paulo e do Rio e do Sudeste e foram embora para o fundo e feixe. Não tinha, Valério, essa história? Muitas pessoas migraram. E o território tinha uma capacidade ele tem uma capacidade de receber um número grande de pessoas e proteger, porque vive em comunidade. De novo, é um modo de vida que vive em comunidade. As comunidades vivem em território, não são unidades produtivas individuais. É diferente da agricultura familiar clássica ou da agricultura camponesa histórica. A outra forma,
dos povos que vivem em territórios comunitários, certo? Eu vou parar e ficar quietinho um pouco, não sei por onde nós vamos agora, me digam aí. Perguntas? Ou Muito dividimos obrigada, a Álvaro. conversa? Gente, deixa eu falar com o pessoal do chat, se alguém tiver pergunta, está na hora, porque a gente já retoma a nossa segunda rodada, que é a rodada de encerramento, e aí a chance de vocês é agora, viu? Tem alguma questão para colocar? Aproveitem para colocar. Senão, eu imagino que o Cotamologia também deve ter alguma coisa para poder perguntar para vocês. Deixa eu ver aqui, Fernando Pires, dizendo, a exemplo do PAA, temos a recente nota técnica 03/2020, da Câmara do Ministério Público Federal e a plataforma Contra Povos, que orienta a comercialização dos alimentos. Catrapovos, não é contra povos, gente. É a plataforma Catrapovos, que orienta a comercialização dos alimentos tradicionais no PNAE, é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Ele citou antes o programa, é isso. Precisamos lutar pela implantação dessa política em todo o território nacional, fortalecendo a cultura alimentar e gerando renda e fortalecimento nas nossas comunidades. Aqui no Pampa, Rio Grande do Sul, estamos avançando nos diálogos para a implantação da Catrapovos. Muito bem. Cota, você tem alguma questão para colocar? Penso eu assim que essa primeira rodada ela traz alguns pontos que nem o Alvori disse que precisam ser destacados. Por que a gente disse que a rota do bode é um enfrentamento ao racismo? Porque ao descobrir, ao entrar na origem do bode, como muito bem foi colocado aqui, nós vamos descobrir essas formas de produção ameríndias e africanas que nunca foram reveladas. A gente constitui uma rede de trabalho entre povos tradicionais e comunidades tradicionais que resistem nesse país. Eu fico pensando aqui, a Silvani, que era no governo anterior, né, responsável pelos povos e comunidades tradicionais, o quanto seria bom ter recebido uma proposta desta, assim, né? Que nós tivemos a oportunidade de apresentar ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério da Igualdade Racial, ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, ao Ministério do Desenvolvimento e Família, ao Ministério da Saúde, para mostrar exatamente essa grandeza que aqui foi colocada, da origem da produção, dessa população do Fundo de Paz que vem sendo esquecida, como o Valério colocou, dos povos tradicionais de matriz africanas que são consumidores de qualidade desse produto e que vêm sendo surrupiados de ser soberano no seu sistema alimentar. Como disse o Alvori, nós temos guardados a forma de como consumir. Mas, para ter a soberania, nós precisamos ter a produção, a linha de produção, de beneficiamento, o translado, para garantir que nós não estejamos em insegurança alimentar por uma falha desse sistema, por um processo desse sistema que não alcança a todos nós. Eu vi que está aí junto com a gente a professora Rumi, Silvana, que são pessoas que nós também, na outra ponta, fizemos um trabalho que é como identificar a insegurança alimentar. Não que nós não tenhamos alimento, mas nós não temos um alimento soberano, de entender desde o início até o final. A parte de preparar e consumir, ok, foi guardada, mantida dentro dos nossos UTTs, dentro dos nossos terreiros, ilês, o nome que usar, que nós reunimos nessa categoria de UTT. Mas a produção e o translado estavam fora das nossas mãos. A Rota do Bode propõe unir dois continentes, como muito bem dito, muito mais do que unir a Caatinga com o Sul, com o Pampa, mas unir dois continentes importantes. E, com isso, a luta ao racismo. E a luta do enfrentamento à fome. Existe uma produção de proteína que não chega nas comunidades. Então, neste momento, eu fico muito satisfeita da gente estar à frente desse processo de constituir, e como disse o Valério, como disse o Alvori, que não demore, que os nossos governantes entendam que nós somos hoje
nós fizemos um cálculo, que eu vou dizer aqui, um cálculo que o pessoal da Embrapa fez com a gente, né? Eles fizeram uma simulação de um dia das UTTs nesse país, 10% das UTTs desse país, num dia, comprando e adquirindo o bode. E até por que nós não estamos usando o nome de caprino? Porque o nome bode também sofre preconceito, né? Então, a gente está usando essa categoria. E a gente chegou que nós poderíamos, nesse um dia, chegar a 600 mil consumidores de bode. E, com isso, atingir cerca de 3.400 famílias agricultoras desses povos que produzem esse animal. Então, se um dia por mês, inicialmente para 10% dos territórios de comunidades de consumo, as UTTs, nós chegaríamos a um número que vai assustar: 586 milhões anuais, ou 26,7 mil empregos sustentáveis diretos anuais, do valor de um salário mínimo em cargos associados, mais associados beneficiados nessa área. Então, é algo que a gente está realmente trazendo à tona toda a nossa contribuição como povo tradicional no PIB desse país. E, como disse o Valério, o agronegócio, eu me lembro do secretário do Ministério da Igualdade Racial dizendo: com o que vocês estão dizendo, daqui a pouco vai aparecer na Globo que o bode é pop. Então, porque quando eles sabem dessa construção, e nós estamos querendo exatamente evitar, garantir o bicho solto, garantir que essas questões sejam projetadas por nós. Então, muito obrigado, assim, apesar da internet não ter ajudado, mas deu para ver essa união dos continentes, a possibilidade de uma rede entre povos e comunidades tradicionais, a possibilidade de gerar renda, de combater a fome e enfrentar o racismo, dizendo: nós temos um sistema próprio, nós sabemos produzir, nós sabemos fazer da forma como fizemos até hoje. Vai aí, Silvani. Certo, Cota. Veja só, eu já vou passar para vocês, para o Álvaro e para o Valério. A Vera Delfina está comentando aqui conosco, né? Que ela se lembra da infância, nasceu na Vila Ferroviária, Água Branca, São Paulo, e os moradores criavam caprinos à solta, né? E assim nunca faltou carne nem leite na infância dela e na comunidade onde ela vivia. A Agnes Caroline perguntando qual é o papel das UTTs nas cidades para potencializar e respeitar a rota do bode. A Rumi Kubo, quais são as dificuldades e desafios para se chegar a esta rota, sabendo que o Valério disse temos pressa que venha logo, né, Valério? Então, quais são... Acho que a Cota um pouco trouxe já na fala dela, mas quais são as dificuldades, os desafios? Eu sei que o Função Póstuma estava dialogando com órgãos do governo em Brasília recentemente. Receptividade foi boa? Como é que é a possibilidade concreta? O governo se coloca pronto e disposto a contribuir na concretização da rota do bode? A Agnes continua: alguns municípios proíbem criação de animal na cidade, por exemplo. Eu acho que todos os municípios proíbem, na verdade, hoje, né? Me parece que todos proíbem, infelizmente. Enquanto a Vera Delfina lembra que na infância dela, a criação de caprinos à solta garantiu que não faltasse carne e nem leite em nenhum momento. Vamos lá, vamos dar sequência. Valério, eu estou passando para você, para o Álvaro, para que vocês possam fazer suas complementações, por favor. Vamos ver. Quem quer vir primeiro? Valério? Ah, tá, seu microfone, deixa eu abrir para você. Pronto. Então, a gente agradece, né, mais um momento de conversa para a gente estreitar os laços na construção da Rota do Bode. Reforçando aí o que a Uri falou, né, na questão do convívio com os bodes, com
da criação, da aprendizagem com os bodes, na forma da gente criar os bodes dos nossos antepassados. Isso aqui no Fundo de Pasto a gente permanece ainda, essa tradição de criar o bode solto, de criar o bode de forma coletiva, né? A comunidade, as famílias. Então, tem famílias grandes hoje que já com mais de 20 famílias e continuam criando no mesmo, vamos dizer assim, o curral é o mesmo, entendeu? O cuidar é aquele ali, o compadre cuidando do outro compadre, o primo ajudando o primo. Então, a gente tem essa tradição aqui nas nossas comunidades de fundo de pasto, que é o que a gente chama aqui de criação coletiva. E essa questão da rota do bode, como a gente teve em Brasília, fazendo um diálogo, né, com os ministérios, e a gente vê que os nossos estados ainda tem muita carência nessa questão de dar uma atenção especial para esse tipo de criação de animal. Eu costumo dizer que bode, aqui na nossa região, toda a vida foi taxado como uma criação de pobre. Só quem cria bode é gente pobre, né? Os ricos partem mais para a criação de bovino. E aí a gente fica sem essa estrutura básica, que no caso aqui, hoje, se a gente partir para construir a rota do bode, vai depender de muito esforço, porque até os órgãos de fiscalização, que era para ter uma estrutura para a gente chegar com a carrada de animal, tirar um pouco ali, para ele ter um momento de descanso, tomar uma água, não existe. Né? Tá lá só os fiscais. Então, precisa ter essa atenção básica aí para a criação de caprino, né? Para quem está comercializando o caprino, para que também tenha esse entendimento que o nosso caprino ele tem que sair da nossa cidade ou da nossa região e ir para outras regiões do Brasil. Então, precisa fazer com que os nossos governantes entendam essa necessidade que é de nossos, assim, de quem cria e de nosso consumidor. O bode, a carne transitada no Brasil todo. Então, precisamos dessa estrutura básica, mas isso a gente está correndo atrás e eu acredito muito que com essa união, essa articulação que nós estamos fazendo aqui, através das cooperativas, a gente vai conseguir. É uma outra deficiência que a gente tem aqui na nossa região, esse sistema de cooperativismo que aqui ainda é um pouco, está iniciando. O Rory andou aqui e ele viu como é que é o processo. Então, a gente estamos engatinhando aí junto com as cooperativas para dar esse pontapé para que facilite o sistema de comercialização de nossos produtos. Não só o bode, como aqui a gente produz bastante mel, tem os derivados da mandioca, a mandioca mesmo. Então, a gente tem uma variedade de produtos aqui da agricultura familiar imensa. E é isso a gente também precisa divulgar e também comercializar juntamente com as outras cooperativas de consumo e também de produção do restante do país. Então, era isso, dizer que uma satisfação, né, contamos que, com fé em Deus, a gente vai ter outros momentos desses para a gente ir dialogando, e dizer que a nossa cooperativa aqui, as comunidades de fundo de pasto, está à disposição, estão dispostas para fazer esse ato de cooperação juntamente com vocês. Obrigada, Valério. Diga, Cota. Só para acrescentar a resposta do Valério e dar conta dessa questão dos desafios, né? São vários desafios. Enfrentar o agronegócio não é pouca coisa. Hoje, os caprinos, né, e as cooperativas, principalmente do Sul, elas têm como principal consumidor os grandes restaurantes ditos exóticos, chiques, né, que acabam se utilizando inclusive desse sistema nefasto de maltrato ao animal no translado. Então, o que a gente vem constituindo com os estados é constituir o que a gente está chamando de espaços potenciais de vida do bode, né?
espaços coletivos em que o bode chega, então, para criar circuitos curtos, né? Circuitos curtos do bode. O bode sai lá do fundo de pasto, chega num estado, descansa, ali ele já é comercializado para algum. Então, o papel das UTTs é ter um planejamento de poder constituir a compra, dizer quantos, né, a gente prevê comprar para que a gente possa sair com esses caminhões desses lugares, com todos os cuidados, chegue nesses espaços potenciais de vida, bode descansa, ele é cuidado e ele se sabe da origem, e aí se constituir as cooperativas nos municípios. Nós temos hoje uma cooperativa nacional, que é a cooperativa que está fazendo essa relação de atos intercooperados, mas é necessário que os municípios tenham para ter a nota, porque não vamos esquecer que o STF liberou o nosso sistema de abate, mas ele precisa ser legalizado. Então, eu preciso ter a nota da cooperativa para que eu possa adquirir e que possa ter acesso a esse animal com essa origem, com esse cuidado. Então, este é um pouco do papel hoje, que é constituir estes fóruns, constituir esse debate, conhecer a política. É importante que nós saibamos o que tudo isso tem a ver conosco, né? Os povos tradicionais de matriz africana. Nos coloca direto na política do município. Eu preciso saber as leis, saber como que eu posso comercializar, conhecer como é que se formam as cooperativas. Então, um dos grandes papéis é que, como povo tradicional, eu preciso adentrar e me fazer ouvir. Necessário dizer que, para ter soberania sobre o meu sistema alimentar, eu preciso conhecer essas questões, ter esses espaços, né? Eu vi uma frase de uma das pessoas aí nos comentários, que somos bodes criados como carneiros. Nós precisamos criar bodes como bodes, para que a gente possa introjetar essa liberdade, essa sensação real de liberdade e lutar por isso. Então, acho que esses são alguns dos desafios e alguns dos papéis das UTTs para que a gente possa. E como o Alvori trouxe, já dando gancho, né, na pandemia, se nós tivéssemos esse sistema construído, nós não precisaríamos parar com a nossa forma de nos alimentar, porque nós teríamos soberania sobre esse processo. Muitos dos que puderam foram para esses lugares, nós não. E nós estávamos afastados, inclusive, desse processo. E isso é saúde, e isso é saúde mental, isso é resgate, é enfrentamento ao racismo, é combate à fome. Se a Silvani perguntou se foram receptivos, foram. Agora, passar do processo que nós estamos vendo como governo federal nesse momento, de desmonte total que se recebeu, é necessário algumas políticas anteriores, né? Como algumas já foram feitas, como foi citado aqui o PAA, que foi resgatado, o Programa de Aquisição de Alimento. E dentro do PAA existe a questão do bicho em pé. Então, tudo isso nós não estamos inventando a roda, estamos só pegando na nossa mão aquilo que é nosso, porque isso já foi feito, já existe, e nós somos, mais uma vez, invisibilizados. Tá certo. Alvori, por favor. Abre seu microfone. Abre seu microfone, Alvori, por favor. Seu microfone. Eu não estou conseguindo. Ah, isso, abriu. Digam se vocês estão vendo a imagem que eu estou. Sim, você vai projetar a imagem. Vou colocar ela aqui. Está aí. Estão vendo a imagem já? Sim, estamos. Então, aí nós temos a rota de Casanova a Brasília, um exemplo, certo? 1.300 quilômetros. Estão vendo esses polígonos, esses pedacinhos em branco e azul? Sim. Ok? Sim. Uhum. Isso são unidades de conservação, em branco de proteção integral, em azul de uso sustentável. Parceria com o ICMBio, parceria com o MDA, e ao redor dessas áreas, muitas outras populações tradicionais, certo? Aqui, estão vendo em amarelo agora?
Sim, sim. Isso são, na verdade, em torno de 1.000 quilombos que estão na plataforma do INCRA, lugares aonde no passado, certo, os povos de matriz africana, ainda escravos, buscaram refúgio, correto? E percebam que eles estão próximos da rota, podem ser os espaços de vida, certo, Cota? Além disso, então eu estou dando essa espacialidade aqui para vocês perceberem. E agora eu estou marcando aqui fundo de pasto na Bahia. Estão vendo? Sim. Oi? Sim, estamos vendo. Então, tranquilo? Em cor marrom é uma dimensão de fundo de pasto, não falei de fecho. O que eu quero demonstrar com isso? Lugares de conexão entre entes, áreas protegidas de diferentes populações tradicionais, que podem dar sustentação para a mobilidade da rota. Me entendem o que eu disse? Certo? Certo. Então, perceber dessa forma, encontrar conexões geográficos, físicos, grande parte deles ainda na mão do Estado, não reconhecidos como... Certo? E o que nos falta aqui, que estamos começando a montar, certo, Cota? É marcar aqui as UTTs, os espaços de consumo, certo? E, inclusive, os espaços de consumo na dimensão de resgate dos seus territórios de uso e vida. Lugar para buscar folhas, lugar para fazer suas oferendas, lugares diversos, certo? E que podem ser também os espaços de vida. Há necessidade de fazer esse resgate, correto? Só para deixar uma última marquinha, em marrom também agora, os territórios indígenas, as terras indígenas do Brasil, certo? Ok? Perfeito. Volto. Mostrar essa espacialidade, mas com uma marca importante. De novo, a escala. A Cota retomou os números de um dia de consumo, inicialmente 10% das UTTs do Brasil, a dimensão que isso tem em números. Mas não esqueçam que os povos e comunidades tradicionais, amplo senso, ocupam a maior parte do Estado brasileiro, certo? Essa espacialidade, essa grande geografia e a conexão entre esses lugares, fundamental, entendeste? Se a gente somar as áreas de fundo de pasto e as áreas de fecho, né, Valério? Isso talvez chegue a 30% do território da Bahia hoje. É maior do que toda a área do agronegócio do Cerrado. Nós estamos falando acima de talvez 20 milhões de hectares. Lugares nem tão tranquilo como Casanova, apesar de que Casanova tem uma história de luta e resistência, certo? Então, perceba-se assim, ó, que a maior parte das terras de fundo de pasto, assim como é a luta dos quilombos, assim como é a luta das UTTs, que também eram quilombos, acho eu, né? Na ancestralidade, os lugares de terreiro têm uma história de refúgio, né? Da escravidão, certo? Mas assim, ó, mais de 50% do território brasileiro são de povos e comunidades tradicionais. E ainda carentes de reconhecimento, inclusive formal. Portanto, são do Estado. O Valério entende bem dessa coisa na Bahia, né, Valério? O reconhecimento dos territórios de fundo de pasto, etc, etc, etc. Né? Então, mas a minha marca é para dizer assim, ó, há uma escala imensa, certo? Uma escala grande, não só do volume de produção e consumo da cadeia, da rota do bode, mas dos territórios de vida, ancestrais, tradicionais, e isto é uma marca muito grande. Então, finalizo para dizer assim que na agenda toda dessa rota do bode, há na expectativa dos fundos e fecho de pasto,
eu sei que tem isso, Cota e Silvane, um pedido de ajuda, inclusive, porque os territórios de fundo e fecho de pasto estão ameaçados, certo? Por vários processos, inclusive por mineração dentro dos territórios, concedidas pelo Estado, né? As grandes empresas eólicas atropelando sem negociação posições pelo agronegócio, as escrituras verdes, né, Valério? O processo de, no fundo, eu quero dizer que o processo digamos, de direito de posse das terras, de comunidade de fundo e fecho de pasto, é uma agenda muito sensível e que ela precisa estar, digamos assim, né, dentro da rota, assim como toda a ancestralidade africana, né, que eu sei que fundo e fecho de pasto pode ajudar, correto? Né? E a gente dá funcionalidade. Eu olho para os lugares de consumo, as UTTs, os terreiros, e enxergo territórios de folhas, de buscar folha, territórios de fazer oferendas, territórios de retribuir, de agradecer, etc, etc, etc. Certo? Ainda há que se resgatar, né? Tudo isso. É longo o processo. Espero que não demore, né, Valério? Mas a gente tem que se preparar, e o Valério está lá com esse potencial, já tem um caminhão lá, né, Valério? Pelo menos. Se demorar, Valério, vamos começar E esse negócio, que às vezes visualizar. eu não me aguento. Vamos começar a fazer a primeira aula. Eu sei que o Valério está fazendo todo um conjunto de rotas já há muito tempo. Ele tem experiência, é isso que eu quero dizer. Está entendendo? A montagem da rota, quanto custa um quilômetro rodado, quanto gasta de pneu, quanto de combustível, que condições a gente tem de buscar custo zero, né, Cota? Agora, Cota, uma coisa nesse custo zero. Todos esses povos que eu mostrei naquele desenho necessitam de uma coisa. Todos eles têm ativos ambientais nos seus territórios. Ativos. O mundo precisa parar de só conversar e reconhecer e começar a valorizar. E valorizar monetariamente. Porque a rota, inclusive, e os fundos e feixes de pasto, como os quilombos, como os quilombos das... Travou. Deu uma travadinha, né? Mas o que eu dizia ao visualizar, Cota, as áreas que ele foi puxando no mapa, dá uma sensação assim de esperança, né? A gente, poxa vida, esses territórios Eles existem. precisam de algo. Alvori, você travou, querido. Veja aí se... Eu dizia aqui, Alvori, acho que você não ouviu, que você estava travado, que visualizar naqueles... Voltou. Você estava falando ao visualizar... Não está. Alvori está travando, Alvori. Mas você estava dizendo, Silvani, dá uma esperança, né? É muita terra, é muito verde, é muito bicho, e nós não estou falando mais nada, estou quietinho aqui. E nos demonstra que é possível, sim, estabelecer essas rotas, garantindo a qualidade, garantindo o bom trato para com esses animais durante todo o processo, né? Acho que ele traz isso ao nos mostrar no mapa onde é que está, quem está, nos traz isso também. Agora. Oi, Alvori. Está travando. Eu vou passar para a Cota, viu, Cota Mulangi, para que você possa fazer sua fala de encerramento do nosso diálogo de hoje. Assim, a gente quis trazer aqui para o Pensar Africanamente esse pensamento que podia ser utopia, mas agora é um sonho possível de ser realizado. Primeiro, para esse desafio, queria muito agradecer a pergunta da Agnes, né? Esse desafio de nós sairmos do conceito
que nos enfornaram de dizer que isso é religioso e que não é econômico, enquanto tantos ganham com a nossa tradição. Trazer essa grandeza desse estudo que o Alvori tem na concepção de poder enxergar que nós não estamos falando de uma minoria, nós estamos falando de uma maioria sofrida que necessita que os governos, que nós, que não basta cultuar, a gente tem que ser parceiro nessa construção de uma política pública que realmente coloque o Brasil dentro desses polos que estão se colocando a nível internacional, como um polo que se preocupa com as pessoas, que se preocupa com os animais, que se preocupa com a floresta. Nós precisamos de floresta em pé, de bicho em pé, de gente em pé, de gente que faz e produz há milênios. Ao aproximar os dois continentes, nós aproximamos milênios, aproximamos a origem e desnudamos o racismo a partir da origem, a partir da questão econômica. Nós desnudamos essa construção, dizendo nós construímos economicamente esse país. Nós fizemos um exercício lá, nós tínhamos 12 estados presentes e fomos vendo as diferenças de preço de um bode que às vezes sai de 100 a 200 reais e chega no Rio Grande do Sul a 1.200, 1.500 reais. Onde fica todo esse dinheiro? Na mão de atravessadores, levando a caatinga à fome e levando os povos tradicionais de matriz africana a um processo permanente de racismo, de destruição. A alimentação, para nós, é reza, é ritual, é reconexão e ação. Quando nós nos alimentamos, nós estamos nos reconectando, nós estamos atuando, estamos ritualizando, nós estamos rezando pela vida, fazendo vida. E quando nos atacam, dizendo que nós maltratamos animais, é um sistema que maltrata. O sistema maltrata o bode ao sair do seu lugar de forma ilegal. Ele é bem produzido, é produzido solto, com respeito, e é este caminho que nós, muitas vezes, fechamos os olhos, que não queremos dizer, que não queremos saber, nos interessa que o bode chega no nosso PT, mas da onde ele veio e para que ele serve é preciso resgatar. O programa de hoje é um programa de vida, é um programa de saúde, de equilíbrio, um programa que diz para vocês que é possível e que nós estamos aí. E que a nossa tarefa como sociedade civil a gente fez. Sabe aquilo que diz? Vocês precisam se organizar, planejar. Nós fizemos. Nós temos cooperativa no Fundo de Passo e temos cooperativa nos povos tradicionais. Nós temos um banco. Nós temos gente trabalhando. Nós fizemos, em plena pandemia, essas conversas, esses diálogos foram feitos. Então, não digam mais que nós temos que se organizar, planejar, porque isso nós fizemos desde que botamos o pé nesse país, neste continente. Isso é uma pauta internacional, é uma pauta que resgata também isso que a Silvani disse, esses bodes que são criados em terras iorubás, e que circulam, eles estão vivos no Brasil, na diáspora. E quem manteve foram os povos tradicionais de matriz africana. Então, como alguém aqui disse, o bode é que faz a nossa vida? É. Então, esse programa é pela vida. E eu espero que todos e todas tenham compreendido, entendido e se somem a essa luta pela rota do bode. Lutar pela rota do bode é lutar pela preservação da tradição de matriz africana no Brasil, é reconhecer a luta dos nossos antepassados, é refazer e fazer ancestral. É isso, Silvani. Muito obrigada, Cota Mulangi, muito obrigada mesmo. A Vera Delfina dizendo, né, lembrando a frase do Fórum Social Mundial 2002, outro mundo é possível. Ótima e abençoada semana, noite de palavras e ideias abençoadas, bênção
a todos e a todas. Gente, nós estamos encerrando nossa atividade de hoje, já que nós estamos falando em garantia de direitos, de territórios, de povos e comunidades tradicionais. Nossa pauta de quinta-feira é uma continuidade, que nós vamos conversar quinta-feira sobre a Casa Branca do Engenho Velho. Vamos conversar a respeito da especulação imobiliária, do racismo, do descaso do poder público, que está colocando em risco esse território extremamente importante. A Ilha Xaiana Soca é considerado, provavelmente, a primeira casa de candomblé aberta em Salvador, é tombada pelo IPHAN, primeira tombada pelo IPHAN, mas seu território está em risco. Então, vai ser essa a nossa pauta de quinta-feira. Vocês já podem deixar seu like, já pode acionar o lembrete e continuaremos na quinta, dialogando, discutindo e lutando por nossos direitos e por um mundo melhor. Muito obrigada, Cota Mulangi, Alvori, Valério, muito obrigada. A casa é de vocês, viu? Quando quiserem vir, podem propor a pauta, a gente está aqui à disposição de vocês. Agradecemos imensamente pela disposição e disponibilidade de estar conosco hoje à noite. Sigamos na luta e esperamos, num tempo não muito distante, voltar a conversar aqui e mostrar a Rota do Bode em pleno funcionamento. Como o Valério disse, espero que não demore, nós também esperamos que não demore. Possível é, o próprio Alvari mostrou no mapa aí todos os territórios que nós temos para que seja constituída essa rota. Possível é. Então, vamos à luta para fazer acontecer. Luana Arantes, muito obrigada pela moderação do chat. A vocês, afronautas, a cada uma, cuidem-se muito bem, muito obrigada. Estou aguardando vocês na quinta-feira, às 19h30. Até lá. Grande abraço. Abraço, obrigada.